Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. O tema da nossa aula de hoje são os dons da revelação, que é a aula de número 3 desse segundo trimestre. Nesse breve estudo, nós vamos tratar dos dons de revelação. Mas antes vamos orar. Deus permite que a gente possa conduzir esse estudo da melhor maneira possível. Nos ajuda, Senhor. Não deixe a gente falhar nessa tarefa. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a aula hoje vai ser um pouco diferente, sem fugir do tema dos dons de revelação. Acompanhe comigo algumas manchetes e fotos de profecias. Estas imagens que eu estou exibindo agora foram tiradas de diversas páginas da internet. Elas mostram diversas profecias ou profetadas, espalhadas aos quatro ventos. As manifestações foram de pastores e de profetas da chuva. Só que nem a chuva choveu, está meio redundante, e nem o mundo acabou. Dos adivinhadores de plantão, a maioria teve a sua previsão desacreditada. Até mesmo Nostradamus, um dos mais conhecidos dos que dizem ou diziam prever os acontecimentos futuros, deve ter ficado com vergonha dessa história toda. Mas colocando os pés no chão e elevando os nossos olhos ao Criador, nós podemos afirmar que de fato existem ou existiram os verdadeiros profetas a serviço de Deus. O apóstolo Paulo, orando em favor dos crentes de Éfeso, rogou a Deus para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele colocou lá na carta aos Efésios. Deus nos deu os dons de revelação para que sejamos edificados e jamais venhamos a cair nas armadilhas do diabo. Irmãos, essa oração de Paulo é por demais importante para todos nós. É preciso que todos compreendamos o que é a obra de Cristo, de que maneira prática ela age em nossa vida. Se Paulo tivesse orado para que os irmãos tivessem mais sabedoria, seria de se supor que ele estaria afirmando que o homem já possui um conhecimento por si mesmo. Mas, ao orar a fim de que lhes fosse concedido o poder da compreensão das coisas celestiais, então dá a entender de que o homem necessita da iluminação de Deus para compreender o Senhor. O ponto central dessa lição, ela diz que os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. O pastor Leonardo Renovato de Lima, um dos mais conceituados escritores ligados à CPAD, ele nos apresenta um texto que está gravado na página 33 do estudo apresentado por ele ainda em 2014 sobre os dons de revelação. E diz assim: os dons de revelação constituem parte da revelação de Deus concedida ao homem salvo, para que por eles a multiforme sabedoria divina seja manifestada no meio da igreja e os crentes em Jesus sejam protegidos das sutilezas do adversário e das maquinações humanas contra a fé cristã. Sem a presença física de Cristo após sua ascensão aos céus, os salvos reunidos em igrejas locais precisam de maneira indispensável dos dons espirituais, tanto para cumprir a missão confiada por Cristo, quanto para lutar e vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Também está anotado lá em Efésios 6,12. Sem eles, meus irmãos, a igreja local não passa assim de uma comunidade humana, uma associação religiosa como um vale de ossos secos transformados em corpos com tecidos humanos, mas sem vidas. Lá em 1 Coríntios 12, no versículo 8, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e ainda a outro a interpretação de línguas. O cristianismo, ele não pode ser resultado da mentalidade humana. Paulo, ele afirmou este mistério na manifestação
pela revelação. O apóstolo estava a explicar que suas palavras não eram resultado de pura imaginação. Ele escreve buscando mostrar a autoridade dele em transmitir a mensagem do Evangelho, de maneira que ele não fosse visto como um fanfarrão, ostentador, um prepotente da mensagem cristã, mas sim como um servo que foi incumbido do dever de pregar. Eu quero usar mais uma vez um trecho do pastor Leonardo. Ele diz assim que no tempo de Paulo havia confusões, mistificações doutrinárias, ensinos heréticos e tantos outros tipos de informações que chegavam aos ouvidos dos crentes. E por isso que muitos se desviaram, iludidos pelos ventos da doutrina. O cristianismo, meus irmãos, ele se opõe ao desejo natural do homem. O apóstolo Paulo evidencia grandemente a luta que o cristianismo causa ao homem interior. Diz ali Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Foi o que Paulo colocou ali aos Romanos. A revista CPAD, ela nos ensina que a sabedoria, ela está ali justamente em 1 Coríntios 12:8, que ela não é humana, adquirida mediante livros, ou nas universidades, nas escolas, mas sim na capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Os dons espirituais vêm desde o Antigo Testamento. Lembra-se da construção do tabernáculo? Tem ali na Bíblia, assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezaleel e a Elioabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera que se chegasse à obra para fazê-la. Tem a história de José. José, o filho mais novo de Jacó, teve a sabedoria concedida por Deus para revelar os sonhos de Faraó. Aquela história das 7 vacas magras, das 7 espigas secas, e com isso ele acabou se tornando governador de todo o Egito, e assim então proteger o povo de Israel. O dom de revelação tem destaque com Daniel no Antigo Testamento. Leia comigo que tem Daniel 2, do 19 ao 22. Diz ali, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Este capítulo do livro de Daniel trata da revelação que ele apresentou como resposta ao rei Nabucodonosor. Abre aspas aí para Daniel, lá em Daniel 2:45. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. As profecias de Daniel acerca do reino ocorreram em um tempo crítico da história da antiga Israel. Os israelitas tinham perdido a sua soberania por causa do cativeiro. Contudo, em meio à sua calamidade e ruína, Deus lhes revelou através de seus profetas que uma restauração do povo e da nação de Israel iria ocorrer sob o governo do Messias. Está lá também anotado em Jeremias 23, do 5 ao 8, e diz ali, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado,
Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas dirão, tão certo como vive o Senhor que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. Está lá em Jeremias 23, do 5 ao 8. Os estudiosos da profecia e da história geralmente concordam que as partes daquela estátua se referem aos 4 impérios da Babilônia. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. A Pérsia e a Grécia são identificados pelo nome próprio em Daniel 8, 20. Em outra visão, Daniel, já no capítulo 7, viu estes reinos como animais selvagens que devoravam outras nações. Os 4 reinos dominaram todo o Oriente Próximo durante o domínio deles. O Império Romano, todo mundo sabe, se desenvolveu e acabou por tomar grande parte do território do Oriente Próximo e até a parte mais ocidental da Europa. Roma aumentou assim de uma maneira assustadora a sua escabrosa perseguição a judeus e cristãos. Dons de ciência. O dom da palavra da ciência tem o objetivo de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano ou qualquer artimanha do diabo. É a capacidade sobrenatural que nos foi entregue pelo Espírito Santo para que a gente possa conhecer de fato aquelas chamadas circunstâncias ocultas. Tem outro dom que é o de discernimento de espíritos. Aí é a capacidade dada por Deus com a finalidade de identificar-se as origens e natureza das manifestações espirituais, que podem ter 3 origens: a de Deus, a do homem, ou seja, da carne, e a do maligno. Aqui nós podemos ter como base a primeira epístola de João, no capítulo 4. Ele diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, adverte Paulo, conhecereis adverte João, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e esse que já está no mundo. Continua João: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está convosco do que o que está no mundo. No mundo são por isso e falam do mundo, e do mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Aí sim conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Voltando agora para o Paulo, que eu fico confundindo Paulo com João. Paulo lá aos Colossenses, no capítulo 4, ele faz uma exortação aos Colossenses para que saibam transmitir a palavra. Diz ali Paulo: andai com sabedoria, para que os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos falar agora da condenação dos falsos profetas. Olha o que diz ali a Bíblia: a palavra do Senhor veio a mim, disse ele: filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro, para que a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: a palavra do Senhor, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor:
por causa das suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão inscritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor, porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhes paz, quando não há paz, e quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhes passaram cal: este muro vai cair, virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhe perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação, chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caiaram, e o arrasarei para que se desnude os seus alicerces. Quando ele, o muro, cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que o caiaram. Direi a vocês: o muro se foi e também aqueles que o caiaram. Os profetas de Israel, que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela, quando não eram o filho do homem, vire o rosto contra as filhas do seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o soberano: ai das mulheres que costuram berloquês de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça a fim de enlaçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo, em troca de uns punhados de cevada e de migalhas de pão. Ao mentirem ao meu povo, que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deviam ter morrido e pouparam aqueles que deviam morrer. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os seus berloques de feitiço, com os quais vocês prenderam o povo como se fossem passarinhos, e os arrancarei dos seus braços. Porém, liberdade ao meu povo que vocês prenderam com passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios a não se desviar de seus maus caminhos, para assim salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhação. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Usando a revista CPAD, diz assim: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos Espíritos. Então, que Deus conceda à sua igreja dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Amém? Deus fique conosco. Até a próxima.